Sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre normas de higiene ocupacional. Nosso assunto de hoje é NHO 09. E o tópico que abordaremos nessa aula é avaliação da exposição ocupacional a vibrações de corpo inteiro. Ao término dessa aula, você deverá ser capaz de saber do que se trata a NHO 09 e sua importância para a higiene ocupacional. O objetivo da NHO 09 é estabelecer critérios e procedimentos para a avaliação da exposição ocupacional do trabalhador a vibrações de corpo inteiro, dependendo da atividade, como um operador de máquinas pesadas na construção civil, um motorista de ônibus, ele recebe muita vibração durante a execução da sua atividade. Então esta norma ela é especificamente o procedimento de avaliação para esse tipo de vibração, a vibração de corpo inteiro. E a aplicação dessa norma? A norma NHO 09, ela é aplicável em toda e qualquer atividade que esse trabalhador receba vibração de corpo inteiro, seja atividade realizada em pé ou sentado. Motoristas de caminhões, operadores de máquinas pesadas da indústria da construção civil, por exemplo, eles trabalham sentados e eles recebem toda a vibração ali do motor da máquina, da movimentação da máquina, do motor do ônibus, né? O motorista do ônibus, no caso, ele praticamente está sentado em cima do motor do ônibus ali, né, ou de uma parte que gera muita vibração para ele também. Então, esse trabalhador, existe o risco que ele recebe da vibração no corpo dele. Então, deve ser realizada essa avaliação da vibração de corpo inteiro para algumas dessas atividades que eu acabei de citar aí como exemplo. Muito bem. E como se faz, né, a avaliação? A avaliação é feita por um aparelho chamado transdutor de vibração, popularmente conhecido como acelerômetro. Então este aparelho, no caso aí dos motoristas, operadores, ele é colocado no banco da máquina, no banco do ônibus, do veículo, que ele opera, que ele dirige durante o seu dia de trabalho, e esse equipamento fica ali colocado no banco, ele senta normalmente, trabalha, opera, dirige o seu turno de 8 horas, que é o turno convencional, e depois esse aparelho ele vai através também de um cabo USB conectado a um computador e é descarregado os dados da avaliação que foi realizada, né, para aquele trabalhador. Então você vai ter ali no seu computador na tela, você pode depois imprimir esse relatório para anexar no processo de avaliação, e aí você vai ter ali as informações, né, dos picos, por exemplo, de vibração, né, o horário de rush, por exemplo, no trânsito. Então esse trabalhador ele tem uma intensidade maior de aceleração, de frenagem do ônibus, no caso, no transporte público, né, nos horários de rush, de pico, no trânsito das grandes cidades, principalmente, né, então ele vai ter mais vibração em algum momento. Então esse equipamento também ele vai ficar ali às 8 horas que esse trabalhador estiver exposto na atividade dele, independente da quantidade de horas que ele trabalha, ele vai ter essa avaliação feita no tempo integral do seu turno de trabalho. Bom, então a empresa avaliou esse trabalhador, identificou a quantidade, né, de vibração que ele recebe, os horários de maior pico de vibração, e aí ela pode adotar algumas medidas de controle para a proteção desse trabalhador, como por exemplo, a melhoria do assento, do banco, da máquina, do ônibus, colocar um sistema de amortecimento mais eficiente, se for caso o motor da máquina ou do ônibus ali que vibre muito, também verificar ali as partes de embuchamento do motor, por exemplo, se não tem nenhum dano, né, porque as partes de embuchamento são feitas em borracha que servem para absorver impactos e vibrações do motor, melhorar a suspensão do veículo, enfim, pode aplicar uma série de ações corretivas para minimizar e depois, lógico, sempre tem que avaliar novamente para ver se essas ações foram eficazes e aí vai avaliar e se certificar de que esse trabalhador está recebendo uma quantidade, uma carga menor de vibração. Se possível eliminar essa vibração, muito melhor, né? Mas no caso, em muitas atividades não é possível eliminar totalmente, mas eu consigo minimizar, controlar a carga de vibração a qual esse trabalhador vai ficar exposto durante o seu turno de trabalho. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre a NHO 09. Espero que tenham gostado. Visite nossas redes sociais e até a próxima.